A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bem-vindo ao canal Verbo, Bíblia e Teologia. Hoje em um ambiente diferente. Nós estamos aqui na sala do IBAD, curso avançado de teologia, na ADMT, Jardim Satélite, onde a gente dá aula, pela misericórdia de Deus. E aproveitando um momento de estudo aqui, chegamos mais cedo, vamos gravar um videozinho rapidinho aqui para o canal. 7 erros capitais que não podem ser cometidos no estudo das Escrituras. Eu espero que o assunto seja do seu interesse e vamos logo a ele. Nós sabemos que é obrigação de cada crente ler, meditar e estudar as Escrituras. Eu creio que é chover no molhado, né, dessa obrigação que o crente tem para a manutenção da sua fé. Isso vai nos levar a outras coisas, como a oração, né, e também ao ato de nos reunirmos, né, em congregação para adorarmos a Deus. Mas esses dois últimos são outros assuntos, né? Nós temos na Escritura, né, uma das formas pelas quais Deus fala conosco, né? E ao mesmo tempo nós temos nas Escrituras, ou na Bíblia, né, um livro vivo que só pode ser entendido espiritualmente. Amém? A verdadeira função da Bíblia, ela é espiritual, ok? Diante disso, ao lidarmos com as Escrituras, temos que observar a nossa vida, né, para com ela e o propósito das Escrituras para conosco. Quando nós projetamos isso, né, em o que não pode ser feito, nós encontramos pelo menos 7 erros capitais, né, que não pode de forma nenhuma ser cometido por nós. Eu não vou devido ao tempo, não vou me dedicar aqui a citar textos, mas nós vamos apenas citar esses erros e tecer alguns comentários aqui para os irmãos. O primeiro desses erros está em não crer naquilo que está escrito. Irmãos, estamos lidando com a palavra de Deus. Se nós não cremos no Deus da palavra e não cremos na palavra de Deus, não há sentido algum nós lermos ou estudarmos a Bíblia. Eu diria mais ainda, que as orientações das Escrituras não irão surtir em nós efeitos de vida eterna e santificação, exatamente por não crermos no que está escrito. Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo quanto foi escrito para um proveito próprio, amém? Seja por consolação ou seja por esperança. Hebreus capítulo 11, verso 6, é taxativo em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus, não se tem relacionamento com Ele. A revelação, ela tem que sobrepujar toda a técnica, todo o método de estudo, amém? Toda a forma de estudo. É pela revelação, independentemente da cultura, independentemente do local, independentemente do grau de instrução, a revelação das Escrituras é sempre maior do que a técnica, do que o método ou de qualquer outra coisa. Logo, essa primeira prática feita por uma pessoa intencionalmente mostra o quanto essa pessoa é incrédula. Este é um erro que não se deve cometer. O segundo erro que não se deve cometer é manusear a Bíblia sem piedade, sem reverência e sem devoção. Nós temos que ter, irmãos, esse ato, esse compromisso em nossas vidas. E quem não tem isso, ele se mostra descompromissado em querer ouvir Deus, em querer conhecer Deus, em querer ser como Deus. Amém? Logo, é uma perda de tempo nós lidarmos com as Escrituras se nós não temos a piedade, a reverência e a devoção. Ele vai ser para nós como um livro qualquer, como qualquer outro livro que nós lemos. Mas quando nós temos a noção do nosso tempo sendo gasto ou sendo investido na palavra de Deus com piedade, reverência e devoção, nós demonstramos a nossa reverência a Deus. E com reverência, Deus se manifesta a nós também. Logo, quem pratica esse tipo de ato, ele é descompromissado com a Bíblia, descompromissado com a revelação de Deus. O terceiro erro capital que nós não podemos cometer ao lidar com as Escrituras é a leitura tendenciosa dela. Isso nos mostra o quanto somos indisciplinados com relação à revelação de Deus e com relação ao propósito da palavra de Deus para nós. Eu quero dizer para os irmãos aqui, em rápidas palavras, que a Bíblia é um livro vivo, ele é um livro autônomo. É ele quem dita as regras para a nossa vida e não nós quem ditamos o que ele deve falar para nós. Dessa forma, uma leitura tendenciosa vai mostrar o quão tendencioso é o nosso próprio coração, uma vez que a palavra de Deus reflete e, ao mesmo tempo, contesta aquilo que nós mesmos somos.
O quarto erro capital que nós não podemos cometer ao lidar com as Escrituras é a manipulação dela, ou a torção, ou alguns falam distorcer as Escrituras, não é verdade? Isso mostra o quanto nós somos racionalistas, o quanto nós praticamos a racionalização. Racionalização, para quem não sabe, é fazer com que o certo vire errado e o errado vire certo, através de justificativas que da boca para fora, às vezes até convencem, mas não refletem a realidade. Lembrando, irmãos, que a Bíblia é a palavra viva de Deus e ela penetra a divisão da alma e do espírito e discerne entre juntas e medulas qual é o pensamento e as intenções do coração do homem. Então não adianta querer racionalizar as Escrituras. Mais uma vez, isso só vai nos mostrar o quanto nós somos racionalistas, o quanto nós somos tendenciosos, o quanto nós somos indisciplinados e também incrédulos, porque isso é um ato de incredulidade. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem extrair da Bíblia aquilo que ela tem e acabam colocando nela aquilo que ela não tem. Isso gera, meus irmãos, um amplo e farto campo para pretextos que vão gerar heresias, que vão gerar falsos ensinamentos e vão atrair severo juízo de Deus contra nós. Porque se ensinamos aos outros aquilo que Deus não disse, isso tem um peso diferente diante de Deus, esse tipo de pecado. A considerar a gravidade de que nós estamos fazendo isso de própria vontade. Portanto, não sejamos racionalistas e não nos deixemos ser invadidos pelo espírito ou pelo gosto ou pelo desejo de manipular a palavra do Senhor. Ela é a palavra de Deus e não a nossa. Em quinto lugar, o que não devemos fazer de jeito nenhum, que se constitui um erro capital, é a leitura mutilada das Escrituras. Quando nós lemos alguma coisa sem contexto, sem nos posicionarmos, até mesmo a despeito da revelação, isso pode acontecer às vezes por ignorância, mas isso também traz consequência. Amém? Quando nós deixamos de lado o contexto, deixamos de lado aquilo que o quadro geral, o panorama geral sobre o que está acontecendo, para entendermos a vontade de Deus naquele tempo, que reflete a vontade de Deus hoje, nós podemos estar aplicando a pessoas um ensinamento que vai trazer para elas juízo e, consequentemente, para nós, mais severo juízo. Agora, aqui fica uma pergunta. Quando nós falamos, às vezes, ignorância, será, irmãos, que é possível nós sermos ignorantes quanto às Escrituras ainda nos dias de hoje, com toda a informação que nós temos, né, via internet, com a facilidade que nós temos de chegar às informações? Será que poderíamos alegar ignorância? De forma que aquele que peca neste quesito nada mais é do que um procrastinador, uma pessoa que deixa para fazer depois aquilo que pode fazer agora. E nós temos, irmãos, a chance e a oportunidade de estudar hoje a palavra, examinar hoje a palavra do Senhor e ensinar hoje a palavra do Senhor, coisa que nós estamos fazendo aqui através do canal Verbo, Bíblia e Teologia. O sexto pecado capital que nós não podemos fazer de jeito nenhum, de jeito maneira, como diria meu avô, é não aprofundar no conhecimento para que nós adquirimos graça. Porque, irmãos, através do conhecimento se adquire graça e também a graça que nos é multiplicada, ela gera conhecimento de Cristo. Então, é uma simbiose em nossas vidas de graça e conhecimento que nos traz equilíbrio e, ao mesmo tempo, poder de Deus e conhecimento. Quem não pratica o aprofundamento bíblico, nada mais é do que um conformado com as coisas que tem, com o ensinamento que tem e com o nível de conhecimento que tem. Olha, veja bem que eu não estou falando aqui que você tem que procurar novas ideias e nem novos mistérios por aí, amém? O feijão com arroz aprofundado é tão eficaz quanto qualquer doutorado em teologia. Eu estou falando aqui, né, sobre crer, sobre credulidade, sobre compromisso, sobre disciplina, sobre uma postura de responsabilidade, sobre não ser procrastinado e não ser conformado, amém? Portanto, fiquemos naquilo que aprendemos segundo as Escrituras, mas, sobretudo, fazendo a nossa parte também para com ela. E, por fim, o sétimo e último pecado capital que não podemos, de forma nenhuma, deixar acontecer em nossa vida é não praticar aquilo que nós absorvemos através da leitura, do estudo e da meditação das Escrituras. Irmão, talvez aqui seja o maior dos pecados, né? Porque isso nos faz
um hipócrita, isso nos faz uma pessoa imaturo e isto mostra também a nossa falta de sabedoria. Jesus, ele aplica essa ideia numa parábola muito interessante, que é dos dois homens, dos dois alicerces, das duas casas. Um construiu a sua casa sobre a rocha e se mostrou muito sábio, porque ele cavou na rocha, segundo Lucas nos fala, né? Ele cavou na rocha, fez a sua casa e as águas que vieram, a enchente que veio, ela não levou. Mas o homem estulto, o homem que não era sábio, era falta de entendimento, ele fez a sua casa de qualquer forma, na areia, foi grande a queda da casa, foi grande a sua ruína, e ele se mostrou um estulto, ele se mostrou um tolo. E Jesus aplicou essa ideia de sabedoria ou de tolice àquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica ou não a pratica. Amém? Jesus está querendo dizer que a revelação vem para todos, mas cada um vai gerir essa informação de alguma forma. Dessa maneira, meu irmão, minha irmã, se nós lemos a palavra do Senhor, se nós lidamos com a Bíblia e não praticamos aquilo que nós pregamos, nós não passamos de pessoas superficiais na presença do Senhor, e isso não pode acontecer com a nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentáriozinho aí embaixo para a gente poder ver que você gostou. Deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, meus irmãos. Nos ajudem. Nós estamos tentando rearranjar nossa agenda aqui, pegando qualquer espaço vazio para nós gravarmos conteúdo e poder edificar a fé dos irmãos. Esperamos que os irmãos sejam alimentados pela palavra do Senhor, pelas orientações do canal Verbo, Bíblia e Teologia. E se assim for, que Deus abençoe a sua vida. E nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.